A gente tem aqui o prazer de receber aqui nessa sessão o Dr. Marcelo Valente, que é membro da Sociedade Brasileira de Geriatria. Obrigado, Dr. Marcelo, por estar conosco. Conosco temos também o Dr. Marcelo Leitão, que é o diretor científico da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Seja muito bem-vindo, doutor. E também o prazer, completando a mesa, temos o prazer de receber o Dr. Ariosto Bezerra Vale, médico oftalmologista. Para começar o debate, a gente gostaria de ouvir a opinião do Dr. Marcelo Valente sobre a transformação do conceito de envelhecer e do papel do idoso, como ele é percebido em nosso dia a dia. Como a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia atua nessa mudança de cenário? Doutor, por favor. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. A geriatria foi uma especialidade que vem crescendo, né, na sua importância ao longo desses últimos anos. Então, antes se tinha o conceito de que quem passava, né, para avaliação do geriatra é aquele idoso totalmente incapacitado, né? Então, só existia uma visão de que o momento de se passar numa avaliação era quando ele tinha incapacidade cognitiva, incapacidade física, enfim, isso veio mudando, né, nos últimos anos, principalmente com essa parte de prevenção. Então, as pessoas começaram a perceber a importância de fazer modificações no seu estilo de vida e fazendo com que você atinja idades mais avançadas, com cada vez mais independência, com cada vez função cognitiva cada vez melhor, né? E então esse lado preventivo veio crescendo muito, né? E é o que nós fazemos numa avaliação de abordagem, né? E a parte visual faz parte disso, né? Você ter uma visão preservada. Então veio crescendo muito esse aspecto de prevenção, né? Então as pessoas nos procurando para receber as vacinas que podem prevenir contra doenças infecciosas, procurar orientações para atividade física e de alimentação que fazem com que você reduza, por exemplo, doenças cardiovasculares e câncer, e que você chegue melhor numa idade mais avançada. Perfeito, muito obrigado. Dr. Marcelo Leitão, pegando o gancho dessa mudança em relação à atividade física, é possível perceber na perspectiva da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e de Esporte, é possível perceber essa alteração na busca por atendimento dessa parcela da população? Boa tarde, queria agradecer o convite aqui em nome da sociedade, do nosso presidente Fernando Torres, e dizer que é um prazer estar com vocês aqui. Sim, a gente tem observado essa tendência de mudança, as pessoas têm procurado cada vez mais se envolver em atividade física e ter a compreensão da importância da atividade física como, na verdade, uma necessidade. Eu acho que é muito importante a gente ter esse conceito. O ser humano foi feito, foi projetado e se desenvolveu e evoluiu ao longo do tempo com o exercício físico como um componente ambiental para esse desenvolvimento do ser humano. Então, a partir do momento em que a questão de 100, 150, 200 anos, nós começamos a ter a modernização de uma série de situações do trabalho e de outras atividades, consequentemente reduzindo a atividade física envolvida no dia a dia, reduzindo esse gasto energético, nós perdemos esse componente ambiental e, em função dessa perda, nós começamos a observar um grande aumento de uma série de doenças que anteriormente não existiam na mesma incidência que elas existem hoje. E, dentre vários fatores, a inatividade física é um dos principais, talvez o principal, associado a essa maior incidência. O Dr. Marcelo, que me antecedeu, falou sobre a independência e a função cognitiva como aspectos importantes no envelhecimento. E a independência e a função cognitiva são dois aspectos que estão estreitamente associados à atividade física. Então, a atividade física realmente é uma coisa essencial e nós temos observado que, pelo menos uma parcela da população tem buscado cada vez mais a orientação, a avaliação para que possa obter o melhor possível dessa atividade física que deve, como nós já falamos, se iniciar
lá na mais tenra infância e deve se manter ao longo de toda a vida. É claro que com algumas adaptações, de acordo com as situações que possam eventualmente aparecer, inclusive relacionadas a alguns distúrbios visuais. Muito obrigado. Temos aqui conosco também o doutor Ariosto, que é um médico oftalmologista. Eu gostaria de te perguntar, Ariosto, que recursos visuais podem ser utilizados por pessoas com mais de 60 anos que desejam, por exemplo, iniciar alguma atividade física? Você está sem áudio. Ariosto, você está sem áudio. Boa tarde a todos. Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite em nome da doutora Vilma. E, como os doutores que me antecederam falaram, é importante hoje, né, não só como médico clínico geral, mas o médico oftalmologista, olhar o paciente como um todo, tanto no seu aspecto físico, mental, emocional, e além de olhar para a saúde visual. O que nós observamos hoje na nossa especialidade é que existe praticamente uma epidemia de doenças secundárias, principalmente ao uso de telas, o maior tempo as pessoas estão mais sedentárias, principalmente depois da pandemia. Hoje nós praticamente duplicou-se o número de míopes antes. Nos anos 2000, quando eu comecei a praticar oftalmologia, a gente tinha em torno de 15% de crianças míopes. Depois da pandemia, esse número aumentou, praticamente duplicou. Hoje são em torno de 33% das crianças estão se tornando míopes. E nos anos 2050, se nada for feito, nós iremos praticamente ter metade da população mundial vão se tornar míopes, né? Outras doenças, como catarata, degeneração macular relacionada à idade, glaucoma, diabetes, todas essas doenças, elas têm um impacto muito importante na saúde visual. Então, como você perguntou, depois dos 50 anos, eu diria até antes, um pouco antes disso, nós devemos realmente buscarmos orientação do médico oftalmologista, porque essas doenças se tornam mais prevalentes. Então, é importante que nós antes principalmente de iniciarmos qualquer atividade física, nós buscarmos a ajuda de um profissional, entre eles o profissional de educação física, o cardiologista, mas principalmente o médico oftalmologista, porque podemos aí, com isso, proporcionarmos uma visão adequada para o esporte que o praticante vai buscar, mas principalmente com relação à proteção da visão. Isso aí tem uma importância fundamental e eu acredito que nós estamos aqui nesse evento hoje justamente para falarmos um pouco mais disso. Muito obrigado. Realmente é tudo interligado. Quer dizer, se a gente tem uma diminuição da visão, isso vai aumentar a chance de haver sedentarismo, a menor prática do esporte, isso vai elevar a chance de ter obesidade, doenças cardiovasculares, aumenta a chance de outras comorbidades, inclusive de doenças oculares, como degeneração macular, que levam à diminuição da acuidade visual de novo, e tudo vira um círculo vicioso. Eu queria perguntar para vocês, os doutores, é aberta para todos, se vocês teriam considerações sobre a importância do incentivo e oferta das oportunidades para a prática de atividades físicas na maturidade. Eu queria começar ouvindo a opinião do Dr. Marcelo Valente. Sim, faz parte, né, daquela abordagem preventiva, quando os pacientes vêm nos procurar para fazer check-up, enfim, para ver como é que está a saúde, essas orientações, né, não só relacionadas à parte de atividade física, de exercício físico, né, mas também alimentação, e para que nós incentivamos para que ele deixe, por exemplo, hábitos que não são saudáveis, né? Tem muitos idosos, por exemplo, com hábito ainda de tabagismo, alguns com histórico também de etilismo excessivo. Então, todos esses fatores, né, relacionados à parte de estilo de vida
eles são importantes. Claro que essa faixa da população ela tem mais comorbidades, então alguns pacientes, dependendo da atividade física, né, eles precisam fazer muitas vezes algum check-up na parte cardíaca, então que nós solicitamos a avaliação para aqueles que já têm comorbidades, né? Também aqui falando um pouco não só da parte preventiva, mas naqueles que têm alguma doença na parte motora, então nós vemos muitos pacientes idosos, por exemplo, com sarcopenia, né, que é um problema, é uma doença muscular que vem sendo cada vez mais solidificado o seu conhecimento nos últimos anos, e que o tratamento, né, principal da sarcopenia, que é a perda, né, de força muscular, de massa muscular que vai ocorrendo à medida que alguns indivíduos envelhecem, é o pilar do tratamento o exercício físico. Então, vejam que faz parte não só da prevenção de doenças, né, e na parte preventiva, mas também da parte de tratamento de vários problemas que o idoso vai desenvolvendo ao longo da sua vida. Obrigada, Marcelo. Agora a pergunta vai para o outro Marcelo, que é o Dr. Marcelo Leitão, que pode nos dizer sobre isso. Alguma consideração diferente? Não, acho que primeiro é importante lembrar, como foi mencionado agora há pouco, que as alterações visuais, elas são, são situações que podem aumentar a incidência do sedentarismo. A pessoa que tem comprometimento visual, ela fica menos segura, muitas vezes, para se locomover, para sair, ela às vezes fica insegura porque aumenta o risco de quedas que ela pode ter, e as quedas são uma das principais causas de morbimortalidade no indivíduo mais idoso. Acho que o Marcelo pode confirmar isso depois. Então, é importante a gente lembrar isso. Mas existe um outro lado, que é o inverso. Na verdade, existem trabalhos que mostram que indivíduos que são fisicamente menos ativos têm maior incidência de doenças, de distúrbios visuais, como degeneração macular, como glaucoma e como retinopatia diabética. E dentre essas situações, a gente tem duas delas principalmente, que tem um componente, e a visão, a gente tem que lembrar que a visão é um órgão do sentido que tem um componente neurológico muito importante. E a atividade física, ela tem um componente favorável no que diz respeito à melhora da neuroplasticidade e, consequentemente, de redução, inclusive, de distúrbios neurológicos como Alzheimer e como outras alterações neurológicas. Ou seja, se nós temos esse benefício neurológico advindo da atividade física, provavelmente essa é uma das justificativas também para a melhora nas disfunções visuais que acontecem e que tem esse componente neurológico associado. Então, é importantíssimo que as pessoas tenham condições de desenvolver a prática de exercícios, e uma das questões fundamentais é você ter ambientes preparados para a atividade física de forma adequada. A Organização Mundial de Saúde, em 2018, ela desenvolveu um programa para combater o sedentarismo no mundo. A pandemia da Covid, que veio em 2020, ela cometeu um percentual significativo das pessoas, mas existe uma pandemia, que é a pandemia do sedentarismo, que acomete o mundo há muito mais tempo e que atinge no mínimo 50% da população mundial. Essa pandemia tem que ser combatida, a OMS está preocupada com isso. E nessas questões de combate ao sedentarismo, um dos aspectos importantes é essa criação de ambientes apropriados, as cidades que ofereçam lugares apropriados, não só do ponto de vista da infraestrutura, mas também um aspecto que às vezes é esquecido, é a questão da segurança, para que as pessoas possam sair à rua de forma segura. Então, todos esses componentes são importantes para que a atividade física possa ser feita de forma apropriada e que, consequentemente, a partir disso, a gente melhore os nossos índices relacionados à redução do sedentarismo e diminua de forma importante diversos distúrbios, inclusive alguns desses distúrbios visuais que a gente tem discutido aqui. Muito obrigado. Doutor Ariosto, sua opinião do ponto de vista oftalmológico da importância de se oferecer, como se oferecer espaços e oportunidades para o desenvolvimento de atividade física. Mauro, como o Marcelo falou, existem vários estudos que mostram que nós podemos intervir de forma positiva, tanto aumentando a qualidade de vida, prolongando a vida das pessoas e melhorando a saúde visual
das pessoas que praticam atividade física. Tem um estudo bem interessante da Escola de Saúde Pública de Harvard, de 2018, onde eles examinaram mais de 120 mil pessoas e observaram que pessoas que mudam o seu estilo de vida, mudanças básicas no estilo de vida, como diminuir o consumo de álcool, não fumar, controlar o peso, evitar ter apoio emocional nas horas difíceis, controlar o estresse. Os homens podem aumentar até 12 anos, prolongar sua vida em 12 anos, as mulheres em 14 anos. Então, assim, nós como médicos, não só oftalmologistas, mas como médicos de uma forma geral, nós podemos ter um impacto muito positivo na vida das pessoas. Com relação à oftalmologia, nós observamos que as principais causas de cegueira reversível no mundo, a própria atividade física e mudança de hábitos de vida tem um impacto positivo. Uma delas é, como eu já comentei, na miopia, né? Então, a maioria dos estudos mostram que se você proporcionar às pessoas algumas horas, né, alguns minutos, ou pelo menos 2 horas de atividades ao ar livre, sair um pouco das telas, né, diminuir a sua exposição às telas, você pode ter um impacto muito positivo na redução da miopia. Como eu falei anteriormente, 50% da população mundial vai se tornar míope se nada for feito até 2050. As pessoas que expõem hoje têm uma exposição muito prolongada às telas. Em Singapura, que é considerada a capital mundial da miopia, mais de 80% das crianças já são míopes. Na China, no Japão, nos Estados Unidos. Então, assim, e no Brasil nós estamos indo no mesmo caminho. Então, é importante que o paciente ser orientado, principalmente quando passar nos nossos consultórios, a nós orientarmos as crianças, principalmente, a saírem um pouco das telas, se exporem mais ao sol, atividades ao ar livre, né? Então, tudo isso vai ter um impacto muito positivo na vida delas no futuro. Então, com relação a outras doenças também que são preveníveis, né, como a retinopatia diabética, como a degeneração macular relacionada à idade, nós temos vários trabalhos que mostram aí o impacto positivo da atividade física na redução dessas doenças. O próprio glaucoma, né? Então, existem trabalhos que mostram que você pode ter um impacto muito positivo na redução da pressão intraocular, né? Pela diminuição da pressão de perfusão ocular. Então, pelo fato de você fazer atividade física, principalmente as atividades físicas aeróbicas. Então, assim, a gente, como médico, oftalmologista, nós podemos ter um impacto muito positivo na vida das pessoas a partir do momento que nós orientarmos, né, essas pessoas a praticarem mais atividade física, sairmos do sedentarismo, como o Dr. Marcelo Leitão, o Dr. Marcelo Valente já comentaram, e nós podemos realmente mudar de uma forma muito efetiva a qualidade de vida das pessoas e prolongarmos as suas vidas. Maravilha, Ariosto. Agora eu trago para vocês aqui uma curiosidade, até minha mesmo como médica. Com a pandemia, a gente observou que os pacientes diabéticos, hipertensos, portadores de glaucoma ou de degeneração macular, eles ficaram muito em casa, até com medo de sair nas ruas por conta da pandemia. E esse efeito pós-pandemia ainda permanece em alguns pacientes. Eu queria saber de você, Marcelo Valente, como que você vai estimular esse seu paciente, seja diabético, seja portador de hipertensão mal controlada, a ele fazer uma atividade física, a ele sair de casa? E se eu puder complementar, mesmo independente da pandemia, a gente já via antes, os pacientes com uma diminuição da acuidade visual, da visão assim mais acentuada, naturalmente, às vezes, eles acabam se isolando socialmente, acaba gerando depressão e, enfim, novamente, outros círculos viciosos prejudiciais à saúde e à longevidade acabam sendo instalados. A opinião de vocês sobre isso também. Isso é bem importante porque nós, apesar de sempre incentivarmos, né, durante a avaliação, existe aí vários sentimentos do idoso com relação a isso, né? Então, muitas vezes ele não se sente estimulado a fazer o exercício sozinho, e às vezes não é possível também, porque os pacientes muitas vezes têm lesões, por exemplo, que fazem com que eles tenham medo de piorar essas lesões. Então, eles têm problemas articulares, têm problemas
de tendões, e aí muitas vezes essa atividade física ela precisa ser supervisionada. Uma coisa que nós incentivamos muito é que muitas vezes um educador físico, ou nos casos daqueles mais debilitados, né, pegue um profissional ou da educação física ou da fisioterapia e comece a fazer esse programa de atividade física em casa, no domicílio, para que ele comece a se adaptar a fazer uma atividade física. E no caso dos idosos, existe um benefício muito grande de você fazer atividade física multimodal, que seria um programa com vários tipos de atividade diferente, porque você tem tanto benefício para a parte emocional, para a parte cognitiva, para doenças cardiovasculares, quando você mescla essas modalidades de exercício. Então, por exemplo, você monta um programa e faz 2 dias de exercício com carga, 1 dia de atividade aeróbica, um dia de exercício para melhora de equilíbrio, né? E treinamento de marcha, muitas vezes. Então, é importante que esse idoso, que ele tenha uma certa resistência, né? Ele comece o exercício com uma certa supervisão, né? Porque muitos não querem ir até uma academia, né? Eles têm vergonha de que as outras pessoas, né, olhem aquelas limitações, então eles dificilmente vão até um um local aberto, principalmente aqueles que têm limitação. Então, nós incentivamos que eles comecem com uma atividade em casa, um exercício em casa, e depois, quando sentirem mais confiança ou quando pegam um ritmo, um condicionamento melhor, eles começam, sim, a fazer os exercícios aí fora do domicílio. Muito obrigada, Marcelo. Alguém mais com alguma outra consideração? Marcelo Leitão, por favor. Então, acho que é importante a gente lembrar que a pandemia ela trouxe algumas questões e trouxe alguns problemas, mas também permitiu um aumento na velocidade para algumas soluções. Isso que o Marcelo acabou de comentar das atividades em casa, os teleatendimentos que começaram a se popularizar durante a pandemia, eles são uma intervenção que também pode ser utilizada na questão da oferta de exercício físico. Essa é uma iniciativa que muitas vezes permite que você vença a barreira da distância, do deslocamento e, consequentemente, você tenha uma orientação, como é necessário muitas vezes, ainda que à distância. Então, essa é uma coisa que começou a crescer muito, ela já estava sendo estudada antes da pandemia, mas com o advento da pandemia isso teve que se desenvolver e realmente é um instrumento adicional hoje dentro das opções que a gente tem e que pode e deve ser utilizado e que tem resultados muito interessantes. Um outro aspecto que a gente tem que lembrar é de sempre a gente motivar, quando possível, às vezes numa outra etapa, essa questão de haver atividades em grupos. Existe essa dificuldade que foi mencionada, às vezes, da vergonha, da insegurança da pessoa, mas se você cria grupos onde você tem pessoas com situações ou com condições ou com idades semelhantes, às vezes elas têm uma aceitação maior para isso, e isso traz um benefício relacionado com a socialização, que é também um problema relacionado ao idoso, e que também permite que a pessoa saia e que ela vá para ambientes abertos, que é um aspecto importante dentro do contexto da saúde visual, como o Ariosto comentou também. Ariosto, queria saber da sua opinião e até lembrar, a gente em consultório, inclusive, vê com uma certa frequência os pacientes que vêm com uma visão mais baixa e que estão usando incorretamente a medicação, quer dizer, tem até coisas no dia a dia, coisas menores, onde a gente vê que a visão acaba sendo importante e impactando negativamente a visão. Queria saber a sua opinião, então, sobre esses temas. Mauro, só com relação ao que o Marcelo falou, depois da pandemia, nós temos observado também, eu sou praticante de corridas de rua e de triatlon, e já em torno de 10 anos, e eu tenho observado que tem aumentado muito a quantidade de idosos, né, que estão praticando atividade física atualmente. A gente vê nas corridas de rua,
até mesmo no triatlo, que já é uma atividade física um pouco mais, exige um pouco mais do atleta, mas a gente vê que está aumentando a idade dessas pessoas, elas estão praticando mais atividade física e estão se tornando mais saudáveis do ponto de vista como um todo, né? Tanto emocional, importante aí para a questão da diminuir a ansiedade, depressão, principalmente nesse período que a gente está praticamente vivenciando uma epidemia aí de doenças psiquiátricas. Então, isso é muito bom, porque a gente hoje tem mais informações, né? Você vê um evento como esse, onde a gente pode estar divulgando vários especialistas, conversando sobre a importância da atividade física. E com relação ao que você falou, a gente vê com frequência, né, pessoas que têm baixa visão, eles realmente ficam mais restritos, né, diminui, e tem estudos que mostram isso, diminui a quantidade de atividade física e também tem dificuldade, né, para usar a sua medicação, né? Então, assim, tanto que a gente hoje, quando a pessoa realmente tem baixa visão, a gente orienta de outras formas, né, busca é, aplicativos que possam aumentar o tamanho das letras, busca faz com que ele utilize despertador, entendeu? Utiliza cores diferentes nos colírios. Então, isso é algo que a gente faz no dia a dia. Mas é importante que a gente, como médico oftalmologista, a gente incentive essas pessoas que têm baixa visão a praticar atividade física, né? Então, hoje, as Paralimpíadas hoje são um sucesso no mundo inteiro, né? E nós temos aí vários atletas cegos, né? Que praticam, que jogam bola, que fazem atividades antes impensáveis, né? Então, hoje a tecnologia ajuda essas pessoas, mas nós, como profissionais, também temos que orientá-los, né? Ajudá-los e incentivá-los à prática de atividade física para que não se gere um ciclo vicioso. Como eu falei, pessoas que praticam, que têm glaucoma, por exemplo, e que já tem estudos que mostram que depois da atividade física, os níveis pressóricos diminuem. Então, assim, temos uma relação. Foi feito um estudo bem interessante na Universidade, acho que 2016, saiu até no British Journal, sobre degeneração macular. Então, eles observaram que corredores, pessoas que faziam atividades moderadas a intensas, eles tinham uma menor incidência de DNRI. Então, por conta do controle das síndromes metabólicas, por conta da diminuição do triglicerídeo, o aumento do HDL. Então, isso aí, tudo já esses marcadores, né, inflamatórios que possam desencadear DMRI no futuro, eles podem ser bastante diminuídos com a prática da atividade física. Então, é importante aí a gente incentivar, né, as pessoas portadoras de baixa visão a também praticarem atividade física, e hoje a tecnologia tem várias formas de ajudar essas pessoas a serem mais ativas no seu dia a dia e melhorarem a sua qualidade de vida. Muito obrigada. Agradecemos muito a todos vocês por terem dedicado esse tempo para esclarecer questões tão importantes.